Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Em 1 Samuel capítulo 24, nós lemos que foi o Senhor que incitou Davi para fazer o recenseamento do povo. Diz assim: mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Já em 1 Crônicas, capítulo 21, nós lemos que foi Satanás. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Qual das duas pessoas, Deus ou Satanás, que realizou isto em Davi, para que Davi cometesse aquele pecado? Ambas as pessoas, Deus no controle soberano de todas as coisas, ordenou que Satanás incitasse a Davi para fazer o recenseamento e assim cometesse aquele pecado, porque a ira do Senhor havia se acendido contra Israel. Na verdade, os teólogos liberais, eles não acreditam nisso. Eles dizem que, segundo Samuel, foi um livro escrito por um profeta muito antes do cativeiro babilônico, 500 anos antes do cativeiro babilônico. Portanto, todas as coisas antes do cativeiro, Israel atribuía sempre a Deus. Somente depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, segundo os críticos, é que eles tiveram uma ideia mais ampla de que nem todas as coisas deveriam ser atribuídas a Deus e sim a Satanás. Como os livros de crônicas foram escritos depois do cativeiro, então os críticos dizem que os autores bíblicos já tinham agora uma nova mentalidade religiosa acerca de a quem atribuir as coisas que aconteciam. Mas como nós cremos na inspiração da Bíblia, que é inspiração plenária, verbal, esta inspiração não tem graus, obviamente a revelação ela tem graus, né? É claro que Paulo recebeu uma revelação muito superior à de Moisés, por exemplo, mas a inspiração é igual para todos os escritores da Bíblia. Então nós que cremos na inspiração da palavra de Deus, que é igual para todos os escritores, para todos os escritos, então para nós não existe contradição na Escritura. Então realmente foi Deus que levou o diabo a instigar Davi para cometer aquele pecado. No entanto, o próprio rei Davi, em 2 Samuel 24, versículo 10, ele reconhece que foi ele que cometeu aquele pecado. Ele diz para o Senhor: eu pequei grandemente cometendo este mal. Da mesma forma, em 2 Crônicas, ele também reconhece que foi ele que pecou. Esta é a doutrina da soberania divina que age em todas as circunstâncias, Deus com seu domínio, com seu controle absoluto, e a doutrina também da responsabilidade humana. Nenhum ser humano pode atribuir suas falhas ao diabo ou tentar culpar a soberania de Deus por causa dos seus pecados. Ele tem, como Davi, que assumir suas responsabilidades. Fatos semelhantes a esse aconteceram com Jó. Nós sabemos de toda a história. Satanás fez tudo aquilo contra ele, mas foi Deus que permitiu, Deus que ordenou que Satanás fizesse aquilo. O outro exemplo que nós temos é no Novo Testamento, onde o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que não é Deus que tenta Jesus, porque a Trindade não entra em confusão. E Deus a ninguém tenta, mas o Espírito de Deus leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Outro exemplo que nós vemos é do espinho na carne de Paulo. Como nós sabemos, o espinho na carne de Paulo eram suas perseguições, suas aflições pelo Evangelho de Jesus Cristo, e ele pediu 3 vezes ao Senhor que retirasse aquilo dele, mas o Senhor disse que sua graça lhe era o bastante. Nós sabemos que Paulo diz que o espinho de sua carne era o mensageiro de Satanás que o esbofeteava para que ele não se gloriasse. E então, nós vemos aí, ele usa o verbo no passivo, dizendo: foi-me dado, foi-me posto um espinho na carne. Então isso quer dizer que foi Deus que colocou esse espinho na carne de Paulo, sendo o próprio Satanás agindo contra o apóstolo Paulo, mas por determinação divina para que ele não se orgulhasse. Aqui nós vemos mais uma vez que Deus controla todas as coisas, inclusive o diabo com toda a sua maldade, para que todas as coisas cheguem à plena vontade de Deus, para que todas as coisas terminem no louvor da sua glória.